Seus dentes estão ficando moles? Presta atenção nisso aqui. Eu tenho certeza que vai te ajudar. Frequentemente eu recebo pessoas com essa queixa. E associado a isso, elas falam: Rodrigo, eu tô preocupado porque meus avós, quando ficaram velhinhos, os dentes ficaram moles, tiveram que ser extraídos e passaram a usar dentadura. Os meus pais tiveram os dentes amolecidos, precisaram ser extraídos e também tiveram que usar dentadura. Agora é a minha vez, meus dentes estão ficando moles, estou preocupado, não quero usar dentadura, o que eu faço? E ao colocar o paciente para ser examinado, a gente percebe uma presença meio que generalizada de tártaro em quase todos os dentes, ou se não todos os dentes. A gengiva inflamada, sangrante, né, que isso caracteriza essa doença. E complementando o exame, a gente faz uma avaliação radiográfica e a gente fecha o diagnóstico ali, observando que existe perda óssea ao redor dos dentes. Né? Então, essa perda óssea e inflamação de gengiva é o que caracteriza a doença. Ou seja, basicamente é uma doença que destrói as estruturas que sustentam os dentes. É diferente da doença cárie. A doença cárie ela destrói a estrutura do dente, por isso que o dente fica cavitado, fica fragilizado, quebra, fica friado, né? Porque perdeu a estrutura do dente. A cárie é uma doença que acomete basicamente crianças e jovens. Agora, no adulto, muda-se o tipo de bactérias que povoam a nossa cavidade bucal e são bactérias que tendem a desenvolver a doença de gengiva. Essas bactérias grudam na superfície do dente, bem próximo à região de gengiva, elas absorvem o cálcio da saliva, a placa endurece e aí é o que nós caracterizamos como tártaro. O tártaro ninguém consegue remover em casa, precisa de ajuda de um dentista. Né? E durante o procedimento de uma profilaxia dental, ele vai remover esse tártaro. Então, de uma forma geral, a doença de gengiva ou a doença periodontal é uma doença que acomete o adulto. A partir dos 20, 25 anos de idade, quem tem bactérias que desenvolvem a doença de gengiva na cavidade bucal precisa ter uma atenção redobrada na questão da higienização. Né? Então, basicamente, o que pode ser feito para tentar prevenir a doença é uma boa escovação dental. Ah, Rodrigo, mas eu escovo meus dentes 10 vezes por dia. Legal, ótimo, mas de repente você faz 10 vezes errado. Né? Então, não está sendo eficiente. A sua escovação não está eliminando o que tem que ser eliminado. E o maior problema dessa doença é que ela não incomoda. Né? O máximo que as pessoas percebem é um sangramento na gengiva. Só que muitas das pessoas acham que aquele sangramento na gengiva é porque passou o fio dental errado, machucou a gengiva, ou mordeu uma casca de pão italiano e a gengiva machucou, ou usou força com uma escova errada durante a escovação e machucou a gengiva e por isso que ela sangra. Mas não, gengiva não é para sangrar. Sangrou, tem doença, vai procurar o dentista. É uma doença que não incomoda, é uma doença de evolução lenta, porque instala-se ali ao redor da gengiva, próximo ao dente, uma inflamação crônica, que é uma inflamação de baixa intensidade. As substâncias que são liberadas nesse processo inflamatório começam a destruir o osso e a pessoa vai perceber de que existe algo de errado quando ela chega ali na faixa etária de 50, 60, 70 anos de idade. Momento em que a perda óssea foi tão grande ao redor dos dentes que os dentes começam a ficar moles. E é neste momento, basicamente, que as pessoas vão procurar o dentista com um certo desespero, e com razão, né, com receio de que não querem perder os dentes. Uma coisa que precisa ficar bem clara: perder o osso ao redor de dentes não se recupera mais. Tá? Perdeu, perdeu. O que a gente consegue fazer em termos de tratamento é estabilizar a doença. Aí são realizados procedimentos de raspagem da superfície do dente, e muitas vezes, dependendo do grau de evolução da doença, são necessários alguns procedimentos cirúrgicos na gengiva para poder fazer a remoção do tártaro de uma maneira mais adequada e tentar eliminar esse processo, esse agente agressor que desenvolve a inflamação ao redor da gengiva. São pacientes que precisam vir ao consultório com maior frequência, precisam fazer um segmento mais próximo para a gente sempre saber qual é o momento adequado para se fazer um novo procedimento na tentativa de preservar essa estrutura óssea. Né? O que a gente não quer é que a doença evolua, que chegue em um ponto em que a mobilidade dos dentes são tão grandes que os dentes precisam ser extraídos. Ah, Rodrigo, meu dente ficou tão mole que em casa ele caiu sozinho. Pode acontecer, pode acontecer. É frequente a gente ouvir esse tipo de relato, né? Pacientes chegam aqui pra mim às vezes com o dente na mão. Quem perdeu o dente, a opção que nós temos para tentar recuperar são os implantes dentários, né? Agora, não adianta a gente pensar em implantes dentários se muitas das vezes a doença realmente está associada com a má higienização. Porque se a pessoa não conseguiu, durante a vida toda, né, desde os seus 20, 30 anos de idade até os seus 50, 60, 70 anos,
não conseguiu ter uma higienização bucal adequada, apropriada, a tal ponto de que ele pudesse preservar os dentes em boca, não serão os implantes dentários que vão eliminar esse tipo de problema. O que aconteceu ao redor dos dentes pode acontecer ao redor dos implantes, só que numa velocidade muito maior. Então, o que é importante, né, nesse tipo de doença de gengiva? É a pessoa se conscientizar de que o importante é que seja realizado escovações ou uma higiene bucal adequada. Uma técnica apropriada, uma escova dental que seja adequada para essa pessoa e a visita periódica ao dentista. Né? A gente está cansado de ouvir de que a cada 6 meses precisa voltar ao dentista. 6 meses é uma média. A maioria das pessoas, 6 meses é um tempo adequado. Agora, existem pessoas que precisam, uma vez por mês, fazer uma profilaxia. Né? Não dá para esperar 6 meses. 6 meses a doença já progrediu mais um pouco. Então, assim, o dentista, o profissional precisa avaliar qual é a condição de cuidados que cada pessoa tem para poder indicar a periodicidade da profilaxia. Quando não, né, fazer os procedimentos de raspagem de tratamento da doença periodontal o quanto antes. Tá certo? Então, a mensagem que eu gostaria de deixar aqui bem claro, né? Gengiva que sangra é gengiva doente. Dente que amoleceu são dentes que perderam estrutura de sustentação. E se não cuidar, os dentes serão perdidos. E aí vai ter que pensar numa forma de reabilitar a ausência desses dentes. Seja por meio de uma prótese removível, próteses fixas, implantes dentários, mas lembrando que nada que o dentista vai oferecer será melhor do que os próprios dentes. Então, assim, o que você puder fazer para prevenir que a doença avance, para prevenir que você perca os seus dentes, eu acho que é super válido. E aí, fez sentido para você? Me mande uma mensagem, quero saber mais.